No dia de hoje nós vamos fazer um estudo muito interessante, porque eu vejo a necessidade de esclarecer alguns pontos bíblicos para todos aqueles que me seguem, me acompanham no YouTube, me acompanham nas pregações que eu faço por esse mundo afora, e eu preciso trazer esse esclarecimento porque não posso conviver com ele. Eu preciso repassar esse esclarecimento. Há muita gente que erra por não conhecer as Escrituras. Há muita gente que acaba pecando por não conhecer as Escrituras. E muitas pessoas são enganadas. São enganadas porque não leem a Bíblia, não estudam a Bíblia. Então hoje eu vou trazer um estudo falando sobre dízimos. Na verdade será uma série de estudos onde eu estarei apresentando, desde Gênesis até o livro do Apocalipse, tudo aquilo que se fala em dízimo e como essas situações aconteceram, para que você fique esclarecido, para que você não seja enganado por ninguém, para que você não tenha dúvidas daquilo que Deus quer sobre a sua vida. Há muitas pessoas que falam que o dízimo ele é oriundo desde o Antigo Testamento, antes ainda da lei. Ele nasceu antes da lei, e é verdade. O dízimo, ele nasceu antes da lei. E a primeira referência que nós temos sobre o dízimo, falando do dízimo antes da lei, está no livro de Gênesis, no capítulo de número 14. Nós vamos ler a partir do versículo de número 12, para não nos atermos no contexto de uma forma geral, até porque é desnecessário para a explicação que eu vou trazer para vocês neste momento. Gênesis 14, versículo de número 12, que nos diz: Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e sua fazenda, e foram-se. Então veio um que escapara, e contou a Abrão, o hebreu. Ele habitava junto aos carvalhais de Mamre. O amorreu, filho de Escol, irmão de Aner, eles eram confederados de Abrão. Ouvindo, pois, Abrão que seu irmão estava preso, armou seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. Veja bem, Abrão tinha 318 homens capacitados para a guerra, que eram seus empregados. E muitos deles haviam nascido na casa de Abrão. Diz assim, versículo 15: E dividiu-se contra eles de noite, ele e os criados, e os feriu, e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e a sua fazenda, também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o, e disse: Bendito seja Abrão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Até aqui. Queridos, nós temos uma passagem que nos traz o relato de uma guerra que houve naquele tempo, naquele local. Essa guerra foi promovida por um rei chamado Quedorlaomer. Esse rei, ele exercia, através da força, através do seu poder, através da sua autoridade, uma cobrança de impostos naquele local. Os reis das cidades que ali existiam pagavam impostos para Quedorlaomer. Por muitos anos estavam pagando impostos. Chegou o momento que eles disseram: não, nós não vamos pagar mais nada. Nós não vamos pagar mais impostos nenhum. E Quedorlaomer se uniu com outros reis e decidiu fazer guerra e veio saqueando todas as cidades. Veio saqueando todas as cidades, e ele entra numa cidade chamada Gomorra, e depois ele vai para uma cidade chamada Sodoma, cidades que são muito conhecidas, porque elas acabaram sendo consumidas pelo fogo por causa do seu pecado. E Ló, ele habitava em Sodoma. E diz a Bíblia que Quedorlaomer, ele invadiu Sodoma e prendeu Ló. Prendeu Ló, prendeu sua família, prendeu
toda a sua fazenda, tudo que ele possuía, e levou cativo com ele de volta para a sua terra. Então contaram para Abraão: olha, o teu sobrinho Ló, ele foi preso na batalha, ele foi preso na guerra, e não somente ele. Toda a fazenda que ele possui foi levada por Quedorlaomer e os outros reis. Eles estão indo embora, e estão levando o teu parente, e estão levando os recursos que o teu parente adquiriu durante toda a sua caminhada junto contigo, Abraão. E Abraão propôs no seu coração resgatar o seu sobrinho Ló e resgatar a fazenda de Ló. E ele então pega agora os seus funcionários, os seus empregados. Eram 318 homens, imaginem vocês. 318 homens preparados para a guerra, 318 homens preparados para pegar na espada, 318 homens que estavam em idade para lutar. E quando falamos em 318 homens em idade para lutar, entendemos que juntamente com 318 homens, existem mulheres, existem várias mulheres, existem também crianças e idosos, pessoas que não podem ir à guerra. E quando olhamos para estas pessoas que andavam com Abrão, nós entendemos que esse homem era um grande empresário, era um homem poderoso, era um grande fazendeiro, era um homem de muitas posses, porque imaginem vocês, eu atribuo uma conta rápida, pelo menos 2.000 pessoas se alimentavam do patrimônio de Abrão. Pelo menos 2.000 pessoas se alimentavam da riqueza de Abrão, daquilo que ele possuía, daquilo que ele tinha. Estas pessoas moravam com ele, viviam com ele. Então ele era um homem muito rico. Ele tinha um rebanho muito grande. Ele tinha ovelhas sobrando. Ele tinha cabras. Ele tinha muitas cabras. Não somente isso, ele tinha bens adquiridos como ouro, como prata. Todos os tipos de bens ele tinha, e estes bens andavam com ele. Mas agora ele pegou 318 homens e sai para a guerra. Quando ele pega 318 homens e sai para a guerra, ele só leva o contingente que vai para a batalha. Ele só leva o grupo que vai lutar. Ele só leva as pessoas que vão lutar. Ele não vai levar todos os seus bens. Ele não vai levar tudo aquilo que ele possui. Ele não vai levar todos os seus recursos financeiros. Não. Ele não vai levar as mulheres, por exemplo. Para a batalha ele não vai levar. Ele não vai levar o gado, por exemplo. O gado ele não vai levar. As milhares de cabeças de gado que ele possui, ele não vai levar para a batalha. Porque isso somente atrapalharia. Os homens que iriam lutar teriam que cuidar do gado, dar água, dar alimento. Da mesma forma as ovelhas, as cabras, o ouro, a prata. Isso tudo ficaria pesado, ele não poderia levar para a batalha. O que ele leva para a batalha são 318 homens devidamente armados, talvez um pouco de água, um pouco de comida, que seria a coisa mais lógica, até porque não se sabia quantos dias ia ficar na batalha. Ele pega e ele vai para a batalha. Quando ele chega na batalha, ele vence. Ele vence aquela batalha. Ele derrota Quedorlaomer e os demais reis que estão com ele. Os demais reis que o acompanharam na batalha são derrotados por Abraão. E Abraão resgata tudo. Abraão resgata aquilo que foi retirado das cidades que foram saqueadas, as pessoas que estão indo como escravos, resgata Ló e a sua fazenda, e ele retorna então, para sua casa. Quando ele está retornando, o rei de Sodoma sai ao seu encontro, e também sai ao seu encontro o rei de Salém. O rei de Salém, chamado Melquisedeque, ele era um sacerdote do Deus Altíssimo. E Abraão está voltando, ele encontra o rei de Salém, e quando ele encontra Melquisedeque, Melquisedeque dá para ele vinho e pão. E quando Melquisedeque entrega vinho e pão, juntamente com vinho e pão, Melquisedeque abençoa Abraão. Melquisedeque diz: bendito seja o Deus de Abraão, que entregou os teus inimigos em tuas mãos. E bendito seja Deus, Criador dos céus e da terra, por Abraão. Porque Abraão havia salvado muitas pessoas. Então Melquisedeque abençoa Abraão e glorifica a Deus. Naquele momento,
A Bíblia diz que Abrão, ele dá o dízimo de tudo para Melquisedeque. O que seria esse tudo? Esse tudo seria o dízimo dos despojos. Porque nós devemos considerar uma coisa fazendo a exegese deste texto sagrado. Abraão não teria levado a sua riqueza. Abraão não estava com ele estava retornando. Abraão não teria levado a sua riqueza, ele não tinha sua riqueza para apresentar a Melquisedeque. Portanto, Abraão estava dando o dízimo daquilo que não era dele. Ele estava dando o dízimo daquilo que ele pegou do seu inimigo morto. Ele venceu, ele matou os reis, ele pegou o despojo da guerra, ele estava retornando, então ele estava retornando com uma grande posse. E é nesse momento que ele retorna com uma grande posse que ele dá o dízimo. Ou seja, ele dá o dízimo até mesmo daquilo que não é dele, do saque, daquilo que ele despojou do seu inimigo. A prova disso que eu estou falando, até para nós termos um respaldo bíblico mais amplo, para ampliarmos este estudo, está no livro de Hebreus, no capítulo de número 7, a partir do versículo 4. Vamos ler o versículo 4 do capítulo 7 de Hebreus. Considerai, pois, quão grande era este, falando de Melquisedeque, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos. Então é claro, ele deu o dízimo dos despojos. Ou seja, Abraão ele nunca dizimou aquilo que ele possuía. Abraão nunca dizimou seu rebanho. Abraão nunca dizimou o seu ouro. Abraão nunca dizimou a sua prata. Abraão dizimou o despojo que ele pegou na guerra. Essa é a única referência bíblica que nós temos de Abraão dizimando. Não temos outra referência. Esta é a única vez que a Bíblia Sagrada fala que Abraão dizimou. Ele não volta todo mês a Melquisedeque levar o dízimo. Ele não vai à sua casa, pega os seus recursos, pega o seu dinheiro, pega o ouro, pega a prata, pega o gado e vai a Melquisedeque para dar o dízimo. Não. Ele somente dá o dízimo no momento que ele volta da guerra, que ele vence a guerra, que ele recebe o pão e o vinho e a bênção de Melquisedeque, ele dizima dos despojos da guerra. Portanto, não era uma prática de Abraão dizimar. Foi um momento único na vida de Abraão. Foi um momento exclusivo na vida de Abraão. Foi um momento que ele foi tocado no seu coração para fazer tal ato. Foi um momento em que ele foi abençoado por Deus e ele decidiu então honrar aquele sacerdote. É um único momento, é um momento exclusivo. Não é um momento separado. Na verdade, se Abraão fosse dizimar tudo que ele possui, que ele possuiu, que ele tinha, ele teria que trazer muita coisa. A fazenda dele era muito grande, os recursos dele eram muito grandes. Ao ponto de que Quedorlaomer, quando ele vai à guerra, ele desvia de Abraão, ele não vai a Abrão. Ele vai às cidades no entorno, mas ele não vai a Abrão para poder saquear Abraão, porque ele sabe que Abraão é grande e que poderia acontecer alguma coisa, ele poderia perder essa batalha. Ele vai aos outros locais, ele faz o saque. Abraão dá o dízimo, mas dá o dízimo daquilo que não era dele. E essa é a única referência que nós temos sobre o dízimo de Abraão. Ele só dizimou uma vez na vida. E dizimou uma vez por fé. Dizimou uma vez por agradecimento a Deus pela vitória que ele havia recebido na guerra. E dizimou não do que ele possuía, que fique bem claro. Não das suas posses, não dos seus bens, mas daquilo que ele pegou como despojo na guerra. Daquilo que ele pegou dos reis que morreram na guerra. Esse é o dízimo de Abraão. No próximo estudo, nós vamos falar sobre o dízimo de Jacó.